noite, pessoal! Eu me chamo Ana Flávia e estarei trabalhando com vocês a disciplina de Biologia 2. Eu vou passar brevemente os conteúdos que mais caem no Enem, nos vestibulares e que estaremos abordando em Biologia 2 durante o nosso período juntos. Eu já inicio a aula pedindo desculpa por possíveis pausas e possíveis falhas na minha voz, porque hoje eu estou um pouco rouca. Mas eu acredito que nas próximas aulas elas serão mais contínuas, com menos pausas. Bom, mas vamos lá. Ecologia e ciências ambientais é um termo que um tópico que cai bastante no Enem e nos vestibulares. Na sequência, origem e evolução da vida e qualidade da vida das populações humanas. Então vamos ver o que cada tema desses aborda. Em ecologia e ciências ambientais caem ecossistemas, dinâmica populacional, interação entre os seres vivos, questões ambientais, biodiversidades, tecnologias e questões da água. Em origem e evolução da vida caem teorias da evolução, origem do universo e seleção natural e artificial. E em qualidade da vida das populações humanas caem pobreza e desenvolvimento humano, principais doenças que afetam os brasileiros, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, gravidez na adolescência e obesidade, vida saudável e desenvolvimento sustentável. Dito isso, estaremos entrando no mundo da ecologia com uma breve introdução. Eu estarei deixando aqui na tela algumas anotações e eu aconselho vocês a copiarem elas, porque vai ajudar bastante no estudo de vocês. Eu aconselho também que elaborem a partir do conteúdo explicado alguns mapas mentais. Caso vocês não saibam como fazer mapas mentais, no YouTube tem bastante aula, vários modelos diferentes ali, para vocês verem qual vocês acham mais simples de fazer. Na sequência, vamos lá falar um pouquinho sobre ecologia. Bom, o que a ecologia estuda? De onde esse termo surgiu? Quem usou esse termo pela primeira vez? O termo ecologia foi usado pela primeira vez no ano de 1869 pelo alemão Ernst Haeckel. O termo deriva do grego e foi formado a partir da junção das palavras oikos e logos, que significam respectivamente casa e estudo. Então nós podemos dizer que a ecologia é o estudo da vida doméstica dos organismos vivos. A ecologia estuda os seres vivos, a interação entre os seres vivos, entre eles ali, sendo eles de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, e também a interação dos seres vivos com o meio ambiente. O ambiente de um organismo consiste basicamente em um conjunto de influências externas exercidas sobre ele, as quais são representadas por fatores e fenômenos. Os fatores eles podem ser químicos ou físicos, que são considerados fatores abióticos, ou mesmo outros organismos, no caso, fatores bióticos. Já os fenômenos, eu vou frisar os fenômenos naturais, obviamente, nós podemos, que não tem, no caso, a interação humana, nós vemos os dilúvio, deslizamento, endemias, erosão, ciclone, tufão, incêndios e vários outros. Bom, gente, é importante nós conhecermos a ecologia para assim entendermos a necessidade de preservar e conservar os ecossistemas, tendo em vista que a não conservação gera prejuízos que podem levar espécies à extinção, o que acarreta em um desequilíbrio ambiental, Tendo em vista que outras espécies do mesmo meio ali são dependentes, diretos ou indiretamente, da espécie extinta. E após nós conhecermos a ecologia e entendermos a importância da preservação e da conservação dos ecossistemas, nós podemos analisar possíveis estratégias de preservação de determinado ecossistema. Ao estudarmos ecologia, entendemos que todos os seres vivos fazem parte de um delicado equilíbrio. E pensando dessa forma, nós podemos analisar a relação entre os seres humanos e as bactérias, por exemplo. Bom, nós sabemos que muitas delas podem nos causar doenças. Então imaginemos um cenário onde elas deixassem de existir, onde elas fossem extintas.
Bom, nesse cenário, provavelmente nós também estaríamos mortos, tendo ciência de que o nosso organismo, por exemplo, é repleto de bactérias que ajudam em seu funcionamento. É claro que se essas bactérias estiverem fora do sistema em que elas atuam em nosso benefício, sim, elas provavelmente nos causariam doenças, poderiam até nos levar à morte. Mas de qualquer forma, extinguindo as bactérias, estaríamos, de certa forma, ajudando com a nossa extinção. No caso, então, como nós vimos ali, a ecologia ela estuda as relações positivas e as negativas entre os organismos. Isso nós falaremos mais pra frente, nós vamos falando ao longo da nossa aula de hoje. Mas continuando, eu creio que todos vocês aqui já ouviram alguém dizendo que se as abelhas forem extintas, isso causará um grande desequilíbrio ambiental. Isso realmente acontecerá com a extinção das abelhas. Por quê? Sabendo que as abelhas elas polinizam diversas plantas e que essas plantas dependem diretamente das abelhas, num cenário onde elas foram extintas, né, onde as abelhas foram extintas, não haverá a polinização por meio delas. Tá, mas daí a gente para e pensa. Ah, beleza, cara, mas nós temos vários outros seres polinizadores que podem fazer isso. Podem, realmente, nós temos outros seres que podem fazer isso, mas eles fazem com menos eficiência, né? Tendo em vista que atualmente as abelhas são os principais polinizadores. Então, após nós analisarmos... Após nós analisarmos isso, nós vemos que a ecologia ela estuda o equilíbrio ambiental e, entendendo isso, nos colocamos como seres vivos que fazem parte desse equilíbrio. Bom, nós nos entendendo como seres vivos que fazem parte desse equilíbrio, nos vemos em um cenário onde nós acabamos por desencadear um desequilíbrio em escala mundial, com a criação demasiada do nosso lixo, né? Com a utilização de canudos e outros materiais plásticos em geral, que levam centenas de anos para decompor. Além disso, nós vemos bastante... fotos na internet, né? A mídia deixa bem claro ali, umas fotos bem terríveis, na verdade, de vários animais, tanto terrestres quanto aquáticos, intoxicados, porque no caso dos terrestres, eles ficam em meios onde tem isso, que acaba causando doenças, e também eles podem acabar se alimentando do plástico, o que também causará doenças. E já em relação aos seres marinhos, né, nós sabemos que esse material, o plástico, ele pode ser levado para o mar, onde ele acarreta na intoxicação desses animais, pode causar ferimentos também, pode levá-los à morte. E nós temos entendimento disso graças à ecologia, né, porque é a ecologia que estuda isso, então o desequilíbrio, a harmonia dos animais ou a desarmonia, né? Bom, seguindo. Dentro da ecologia existem duas linhas que os ecólogos seguem e nós vamos falar agora um pouquinho sobre elas. A primeira é conhecida como teoria preservacionista, ou seja, essa teoria ela diz que nós devemos restringir o acesso do ser humano a determinadas áreas, como reservas ecológicas, por exemplo. Nesse caso, ocorreria o impedimento do ser humano de ter acesso a essas áreas. A segunda é conhecida como teoria conservacionista, ou seja, ela diz que nós devemos conciliar o ser humano à natureza. E nesse caso, o ser humano ele poderia ter acesso às áreas de reserva, por exemplo, entendendo a importância de conservar, de não desmatar, não caçar, de nem jogar lixo nessas áreas, né? Ou em qualquer outra área. Eu particularmente eu sou a favor da segunda. É claro que existem sim exceções e dentro delas eu acredito sim que se aplique a primeira, mas eu sou muito mais a segunda porque na minha concepção o ser humano ele precisa aprender a viver em harmonia com a natureza, respeitando ela e a partir desse entendimento de que nós não devemos explorar ou esgotar os seus recursos, né?
nós podemos sim usufruir do que ela nos oferta com consciência e moderação. Também não poluindo ela mais do que, né? Mais do que ela já está. Na verdade, a gente tem que fazer um processo reverso, mas isso tudo é um entendimento que muitos de nós não temos, né? Bom, vamos dar sequência entrando agora nos níveis organizacionais que estudamos dentro da ecologia. Bom, a unidade fundamental que estudamos dentro da ecologia é o organismo. Sendo ele uma bactéria, um fungo, um peixe, uma árvore ou qualquer outro ser. Então, é o organismo. Então, beleza, essa é a unidade fundamental do estudo da ecologia. Mas quando estudamos ecologia e iniciamos pelo organismo, nós passamos a um próximo nível, que é a população, onde nós daremos ênfase. Bom, quando nós estudamos uma população, nós estamos estudando organismos da mesma espécie vivendo no mesmo período e em um mesmo local, né? O mesmo período de tempo e o mesmo local. E esses organismos, eles podem realizar a reprodução. Agora, só para a gente não deixar a oportunidade passar, eu acredito que seja importante sabermos o que seria uma espécie, né? Eu acredito que muitos de vocês saibam o que é, mas eu acho válido a gente deixar aqui só para tirar a dúvida, enfim. Espécie nada mais é do que organismos que conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Por exemplo, um cachorro com outro cachorro consegue se reproduzir e gerar descendente fértil. A gente tem exemplos de seres, né, que não conseguem gerar descendentes férteis, como o ligre, por exemplo, que é um híbrido do tigre e do leão. Ele não é nem da espécie nem dos leões e nem dos tigres. Eles são da mesma família, né? Mas não da mesma espécie. Bom, seguindo, vamos dar continuidade falando sobre comunidades. Comunidades são diferentes populações ou diferentes espécies agrupadas numa mesma região num mesmo período de tempo. Por exemplo, a comunidade é o conjunto de plantas de uma área da floresta amazônica, ou comunidade é o conjunto de animais que existem em determinada região dos Pampas, né? Bom, mas agora que nós entendemos a relação de diferentes populações formando comunidades, nós passamos a analisar o próximo nível de organização, que é o ecossistema. No ecossistema, nós consideramos comunidade e adicionamos fatores abióticos, como temperatura, iluminação, radiação, pH e tantos outros fatores. E nós finalizaremos os níveis organizacionais falando sobre a biosfera. Bom, a biosfera nada mais é do que a união de todos os ecossistemas da Terra, né? Então é isso, gente. Vamos dar continuidade falando sobre os conceitos importantes dentro da ecologia que servirá de base para os nossos estudos. Primeiro, bionose ou biota. Biota é a comunidade em si, ou seja, os seres vivos que estão presentes na natureza, nos ecossistemas, tudo aquilo que for biótico, né? E seguindo temos o biótopo, que seria a pluviosidade, radiação, luz solar, o pH e tantos outros fatores abióticos, ou seja, fatores químicos ou físicos. Agora uma dúvida que talvez vocês tenham, eu acredito que muitos de vocês saibam o que é, mas só para tirar a mesma dúvida, o que seriam fatores bióticos? Bom, a palavra bio é uma palavra de origem grega que tem como significado vida. Isso significa que tudo aquilo que for biótico é vivo.
Nesse caso, estamos falando também de biota, né? Já que a biota é a comunidade de todos os seres vivos, né? A comunidade de seres vivos, perdão. E entendendo que biótico é um termo referente a seres vivos, entendemos que abióticos é um termo referente a tudo aquilo que não é vivo, né? Sabendo que o A tem sentido de negação. Então, nesse caso, nós podemos ligar os abióticos com os biótopos, que são fatores físicos e químicos. Dando sequência, nós falaremos sobre os biomas. Vamos lá. Os biomas, eles são comunidades onde encontramos um clima semelhante e uma fitofisionomia. Mas o que é fitofisionomia? É a forma da vegetação ser semelhante, né? No caso, nós encontramos várias plantas muito semelhantes entre si. E essas semelhanças, das plantas se dão pelo clima característico, né? E a seleção ocorrida durante milhares de anos a indivíduos mais adaptados àquele clima. Por isso, a vegetação é característica, o que as torna semelhantes. E é a partir da vegetação que, apesar de ter características, né, distintas, possuem semelhanças notáveis, que podemos diferenciar os diversos biomas. Por exemplo, quando nós pegamos o computador e vamos lá e colocamos, vemos uma foto, por exemplo, de uma floresta. Nós olhamos e nós já conseguimos entender que aquilo é a Mata Atlântica ou aquilo é a floresta, é o bioma amazônico, né? São distintos biomas que nós conseguimos, apesar de ambos serem florestas, né, ambos serem mata, nós conseguimos distingui-los de acordo com a vegetação encontrada no local. Dentro dos biomas brasileiros, nós temos a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia, os Pampas da Mata Atlântica, que são muito diferentes, muito distintos entre si. E lembrando que temos vários outros biomas em todo o mundo, né? Não são apenas esses, como eu disse, esses são os biomas nacionais. Agora eu preciso que vocês prestem atenção porque nós vamos falar sobre um tema que cai muito nos vestibulares e no Enem e que é um pouco confuso, que é a diferença entre habitat e nicho ecológico. Bom, vamos lá. Habitat é onde vive determinada espécie. Por exemplo, o habitat da onça pintada é o Pantanal ou a floresta amazônica. O habitat dela é esse porque é lá que ela é encontrada. Enquanto o nicho, ele é multifatorial. Nesse caso, o nicho é onde a espécie vive, somado com os comportamentos dessa espécie, do que essa espécie se alimenta, como ela se relaciona, onde ela dorme, seu período de descanso e todos os comportamentos dessa espécie. Então, nós não temos como definir 100% o nicho da espécie. Nós temos como definir 100% o habitat dela, porque é lá que ela é encontrada. Mas o nicho não, porque nós nunca saberemos 100% de todos os hábitos dessa espécie. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro isso. E vamos falar sobre o ecótono agora. Bom, o ecótono é a zona de transição entre dois ecossistemas. Lembrando que ecossistema é a comunidade onde consideramos os fatores bióticos e os abióticos, no caso, fatores vivos e não vivos, físicos e químicos, no caso, né? Sabemos que existem inúmeros ecossistemas. E então, podemos considerar como ecossistema um rio ou uma poça d'água, né? São exemplos diferentes que podemos usar, que apesar de terem semelhanças, por serem água, nós encontramos uma diversidade, né? E seres bem distintos, na verdade. Bom, sabendo que existem
inúmeros ecossistemas, às vezes fica complicado ali determinar onde o ecossistema começa, onde o ecossistema termina para dar início ao outro. E é por isso que existe o que chamamos de zona de transição, né, o ecótono. Portanto, um ecossistema com determinada característica, quando chega nesta linha de transição, nessa zona de transição, se mistura com as características do outro ecossistema, e até sair do ecótono e ir a outro ecossistema. Isso vocês podem estar vendo aqui na imagem, que eu deixei na tela. Então, agora que nós entendemos o que é e como funciona o ecótono, vamos passar a falar sobre biomassa. E o que é a biomassa? O que seria a biomassa? Biomassa nada mais é do que a matéria orgânica dos seres vivos. No caso, eu vou usar a ideia de uma planta, né? Para conseguirmos pesar o material orgânico do ser vivo, como uma planta, por exemplo, teríamos que ressecar a planta, ou seja, retirar toda a água da planta. Uma vez que nós só podemos considerar como biomassa a matéria orgânica e não a inorgânica. E nós não consideramos a água orgânica por ser um composto formado por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E seguindo agora, vamos falar um pouquinho sobre o nível trófico. O nível trófico ele está relacionado à teia e à cadeia alimentar. Quando se tem uma relação de passagem de energia entre os organismos, nós consideramos os níveis tróficos. Um exemplo, o primeiro ser da cadeia alimentar é o ser fotossintetizante, o produtor, né? Que ele cria o seu próprio alimento, sua própria energia a partir da luz solar. Sendo assim, ele estará ocupando o primeiro nível trófico. O segundo ser da cadeia alimentar é o herbívoro, que ele não é o consumidor primário, ele não consegue criar o seu próprio alimento, no caso a sua energia, e ele precisa absorver de algum modo essa energia, que será se alimentando da planta. Então, nesse caso, ele estará ocupando o segundo nível trófico. E o terceiro será o carnívoro, que estará se alimentando do herbívoro, que anteriormente se alimentou da planta, assim passando a energia de acordo com os níveis. E assim sucessivamente, de acordo com a passagem da cadeia alimentar, vai passando para o próximo nível trófico, né? E agora que nós entendemos um pouquinho como funciona os níveis tróficos, eu quero voltar lá para o início da introdução, da aula de hoje, onde, naquela pequena introdução, onde eu falei um pouquinho sobre os temas que mais caem no Enem e que nós estaremos abordando aqui, especificamente na matéria de ecologia, né? Que nós estamos falando agora. Então vamos lá. Cadeia e teia alimentar. A cadeia alimentar, ela mostra a relação alimentar entre os diferentes níveis tróficos. Tá lá o produtor, né, pegando luz, gerando seus açúcares, sua energia, faz parte, então, do primeiro nível trófico. O consumidor primário, no caso o herbívoro, ele não consegue criar esses açúcares, né, sua energia. Então, ele precisa se alimentar dessa planta, ele vai lá e se alimenta dessa planta. Então, ele fará parte do segundo nível trófico. O consumidor secundário, no caso, o carnívoro, que também não consegue gerar o seu próprio alimento, sua energia, ele estará se alimentando, então, do herbívoro, que anteriormente, se alimentou do produtor primário, a planta. E assim vai passando a energia para os próximos níveis tróficos, né? Assim sucessivamente até chegar lá no decompositor. Já a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares mais complexas, né? Que espelham melhor as relações tróficas entre o produtor, o consumidor e o decompositor. Porque a cadeia alimentar ela é muito bonitinha, ela mostra lá
a plantinha, daí ela mostra o coelhinho comendo a plantinha, daí ela mostra a cobra comendo o coelhinho e a águia comendo a cobra. E por fim, os micro-organismos. Já a teia não, ela mostra uma imagem mais real, né, do que realmente acontece. Tá lá o coelhinho, tá fugindo de todos dos bichos o tempo inteiro e os bichos que estão caçando o coelhinho estão fugindo de outros. Então é basicamente isso que mostra a teia alimentar. A bagunça que realmente acontece no mundo animal. Continuando, nós vamos falar sobre as pirâmides ecológicas. Bom, elas são representações gráficas em forma de pirâmide que têm a finalidade de demonstrar o que acontece entre os níveis tróficos de maneira gráfica, o que ajuda bastante o entendimento. Nós temos as pirâmides porque elas ajudam bastante em relação a, se você fosse ver essa pirâmide de forma escrita, ela formaria tipo, páginas e mais páginas que você ficaria lendo e que seria de mais difícil absorção do conteúdo, né? Do que você está lendo ali. E a pirâmide, você bate o olho, você consegue entender o que ela está demonstrando e é mais fácil você absorver o que ela tá tentando te passar. Então, elas têm a finalidade de organizar essa relação entre os seres vivos, né? A relação alimentar entre os seres vivos. Dentro das pirâmides, nós encontramos as pirâmides de números, né? As numéricas, ou seja, quantos seres de determinada espécie se alimentam de seres de outra espécie X. Nós encontramos também as pirâmides de biomassa, que nós falamos anteriormente, que são pirâmides que demonstram a quantidade de matéria orgânica disponível em uma cadeia, em cada nível trófico, perdão. E nós temos as pirâmides de energia, ou seja, que passam a energia ao longo dos níveis tróficos, né? Elas espelham essa passagem de energia. Seguindo, nós vamos falar sobre interação ecológica. A interação ecológica é a relação entre os seres vivos, podendo ser harmônica ou desarmônica. Essa relação ela é considerada desarmônica quando pelo menos uma das partes está tendo perda. Por exemplo, o piolho e o ser humano. O piolho ele está se beneficiando, né? Ele está se beneficiando do corpo humano. Porém, o corpo humano ele está tendo perda, além de desconforto. Então, nós consideramos desarmônica essa relação entre o piolho, né, o parasita, e o ser humano. Já é considerada harmônica quando não tem nenhuma perda, né? Por exemplo, ali o pássaro palito e o jacaré. O pássaro palito ele vai estar se alimentando dos restos de alimento encontrados entre os dentes do jacaré, e o jacaré, por sua vez, vai estar ganhando uma limpeza bucal, né? Seguindo, vamos falar sobre dinâmica de populações. A dinâmica de populações ela estuda como as diferentes populações sobrevivem ao longo do tempo. Temos como exemplo a população de antílopes e a de leões. Quando houverem muitos antílopes, os leões vão se reproduzir rapidamente, porque vai ter muito alimento, né? E quando tiverem muitos leões, os antílopes começarão a ficar escassos, porque eles não vão conseguir se reproduzir na mesma escala em que eles estão sendo predados, né? E os antílopes ficando escassos, faltará alimento para os leões e assim os leões irão morrer e voltará a crescer o nome dos antílopes daquela região. E assim se mantém o ciclo. Então, dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre biomas. Bom, os biomas, como falamos anteriormente, né? Nos biomas nós estudamos as vegetações que encontramos nele, semelhantes, porque para a formação do bioma a vegetação tem que ser semelhante, os animais que ali vivem e as suas características, né? Porque nós sabemos que o bioma ele tem características que o distinguem bem de outros biomas.
Por exemplo, a caatinga da floresta amazônica. E nós vamos finalizar falando um pouquinho sobre a humanidade e ambiente. Aqui nós temos a visão do homem como animal e parte da natureza, o que muitas vezes nós não consideramos. E por sermos animais e fazermos parte dessa natureza, nós precisamos conservar a natureza. Então nós falaremos nesse tópico sobre os problemas ecológicos causados pelo ser humano, como a poluição ambiental e a poluição atmosférica, o aumento do efeito estufa, a poluição das águas e do solo e vários outros problemas que são ocasionados devido ao ser humano, né? E também nós vamos falar um pouco sobre o meio ambiente, né? Os fatores abióticos e os fatores bióticos que integram a camada chamada biosfera. Bom, gente, em humanidade e meio ambiente nós estaremos vendo vários outros assuntos, né? Importantes, mas eu deixei aqui esses daqui porque eu acho importante e também para tirar algumas dúvidas, né? Como eu disse, hoje seria uma breve introdução para a gente tirar algumas dúvidas. Como eu disse posteriormente, a aula de hoje é para vocês me conhecerem e conhecerem um pouco do método, da forma que eu vou trabalhar com vocês. Também para tirar algumas dúvidas que poderiam vir a surgir referentes ao conteúdo, né? Claro que eu acredito que vocês tenham muitas outras dúvidas, que eu espero estar sanando no decorrer de nosso tempo juntos aqui. Caso fique alguma dúvida que vocês acharem importante tirar, entre em contato pelo grupo que eu estarei tentando ajudar vocês da melhor forma possível. Mais para frente nós estaremos revendo os termos que nós ouvimos hoje e nos aprofundando um pouco mais nos conteúdos. Lembrando que o nosso período aqui é curto, né? O nosso tempo é curto, é só até o início do Enem, então nós vamos frisar mesmo nos conteúdos principais que mais caem no Enem, para que vocês consigam ter um bom desempenho. Bom, mas eu peço desculpa então por minhas falhas, pela minha voz também. E eu prometo estar tentando melhorar para as próximas aulas, né? Para conseguir dar umas aulas mais limpas, contínuas. Eu espero vê-lo sempre aqui nas nossas aulas de terças e quintas. Lembrando que essa aula e as outras ficarão também aqui na plataforma Moodle para sempre que vocês acharem necessário rever. Vocês virem aqui, rever, se achar necessário copiar alguma coisa que acho que faltou. Lembrando que o ato de copiar faz com que a gente consiga absorver melhor o conteúdo. Também vou pedir novamente o pedido que eu fiz lá no início, né? Para vocês formarem os mapas mentais, caso vocês não saibam como fazer um mapa mental. Entre no YouTube que tem várias videoaulas explicando como fazer um mapa mental, que vai ajudar bastante vocês na hora das provas também, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e espero revê-los aqui em nossas aulas de terça e quinta e na nossa aula presencial. Eu agradeço pela atenção e desejo a vocês uma boa aula, né, na sequência.